Olá, meus amados irmãos e amigos, eu sou o pastor Ricardo Feres, trago para você a palavra que alimenta. A palavra de hoje está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 8, e ela diz assim: a palavra está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos pregando. Pois se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do seu coração que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. Porque é crendo de coração que um homem se torna reto para com Deus, e com a boca é que se confessa a sua salvação. As Escrituras nos dizem: todo aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Essa carta o apóstolo Paulo está escrevendo no desejo de que os judeus se convertessem ao cristianismo. E ele está falando que a única forma de eles serem salvos era confessando com a sua própria boca que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Aquilo que ele pregou para aqueles homens naquele tempo serve para nós hoje, queridos. Só há um meio de salvação. Salvação do quê? Do pecado. Pecado que nós herdamos ali de Adão e Eva. E todos nós carregamos esse pecado desde o nosso nascimento. E precisamos que ele seja liberto. Por isso foi o plano de Deus enviar o seu Filho Jesus para que nós fôssemos libertos e tivéssemos os nossos pecados perdoados. E aqui Paulo está falando, só há uma maneira: crer com o coração e confessar com a sua boca. Não há outro caminho, não há outra maneira. Muitos estavam confessando, falando, mas era da boca para fora, era muito superficial. Aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, olha o que Jesus fala: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele estava falando dos religiosos, não estava falando de pessoas hereges ou descrentes, ele estava falando de religiosos. Eles honravam Jesus com seus lábios, falavam palavras lisonjeiras, falavam de coisas importantes, mas no fundo eles não criam em Jesus. Eles estavam apenas falando da boca para fora, porque eram apenas religiosos. Eles cuidavam das tradições e muitos hoje ainda fazem isso. São apenas religiosos e tradicionais. Cuidam daquilo que receberam sem saber porquê. Não basta apenas ir a uma igreja, não basta apenas ter uma Bíblia, não basta apenas dizer que vai no domingo ali na missa ou no culto ou na sinagoga. Não, isso não é suficiente. Aqui está dizendo, nós temos que crer em Jesus e temos que confessar com os nossos lábios que Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o nosso Salvador. Portanto, deixe uma vida, se você leva uma vida de religiosidades, de tradições, há tradições que são boas, mas há tradições que não são boas, que elas nos fazem pensar que são coisas boas e certas, mas depois nós percebemos que nem tudo o que nós recebemos como tradição é certo e é bom. Portanto, não vamos ser religiosos como aqueles homens que honravam a Jesus com a boca, mas o seu coração estava longe dele. Nós temos que realmente viver uma vida com Cristo, viver e confessar e crer que Ele é realmente o Filho de Deus que veio para nos dar vida e vida eterna. Vida como Ele prometeu, vida abundante. Deixe das tradições, das religiosidades, de cumprir rituais religiosos e passa a viver uma vida com Cristo. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, quanto mais você o conhecer, mais você quer servir a Deus, mais você vai querer conhecer a vida dele, para que você possa fazer tudo aquilo que Ele colocou na sua palavra e deixou para nós. Aqueles que querem seguir a Jesus, aqueles que querem ser discípulos de Jesus, aqueles que querem ser seguidores de Jesus, tem que fazer isso. Crer no coração
e confessar com a sua boca. E ele diz aqui, todos aqueles que fizeram isso não vão se arrepender. Muitos já se arrependeram de religiões, de tradições, de seitas, de coisas que se envolveram e viram que no fim isso não dava em nada. Mas com Jesus a resposta, o resultado é certo. Nós teremos a vida e vida eterna. Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor levante o seu rosto sobre você, o Senhor tenha misericórdia da tua vida e te dê a paz. Compartilhe esse vídeo. Tem pessoas que precisam deixar de serem religiosos para serem realmente filhos de Deus. Aqui no nosso canal no YouTube, você pode encontrar outros vídeos nossos e nossos cultos gravados e também no nosso site epsed.com.br. Lá também você vai encontrar todas as notícias da nossa igreja, da qual te convido a participar. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.